Meu irmão, o Gabigol, ele é o maior artilheiro em atividade em Campeonato Brasileiro. 114 gols. Aí vem o Roger, que foi um chinelinho. Outra coisa, ó. Imagina se ele gostasse de futebol, hein? Me dá náuseas, me dá ânsia de vômito. Me dá... O futebol é um lugar de tanta gente suja. Vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o quanto que as pessoas são sujas do futebol. E aí o que eu mais fico ainda indignado é com ex-jogadores da minha profissão, né? E que depois se tornam comentaristas, aí fala assim, ah lá, era pra ele cair mesmo. E não sei o que, o ambiente... Mas quando eu tava lá, não falava. Os meus maiores problemas que eu tive na minha carreira foi discutir com os caras. Foi discutir com o treinador. Foi não aceitar muitas coisas. E eu era rebelde mesmo, e continuo sendo com quase 60 anos. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que o outro não tem que fazer? Por que eu tenho que bater escanteio? Por que eu tenho que bater falta? Por que eu tenho que bater os pênaltis quando tá 0-0? Por que eu sou xingado pela torcida? Por que eu sou mais cobrado? Ué, se eu sou mais cobrado, eu tenho que ter minhas regalias, ué. Por que o volante não é? Por que o lateral cruza uma bola e ninguém fala nada? Por que o goleiro toma um frango, você é crucificado? Aí pega, não é verdade? Então, peraí, tem muitos ex-jogadores que viraram comentarista e hoje eles falam tudo ao contrário. Não, você tá de brincadeira? O tal de Roger Flores falar que o Gabigol não gosta de futebol. O cara é o maior, não sei se é o maior artilheiro da Libertadores. Maior. Ele só é, o Roger, maior artilheiro da Libertadores. E eu acho que ele deveria ir para a seleção. Hoje já não, porque ele caiu muito de produção. Hoje já não. Tá daí, aí o cara era chinelinho. Aí eu, por exemplo, que fui um cara que não fui... Sabe quantos títulos tem o Gabigol no Flamengo? 13. Bota os títulos do Roger Flores aí. Eu não fui profissional. E eu falo isso desde quando eu me tornei comentarista. Eu não fui profissional. Eu queria ter sido igual o Veloso, profissional 100% que você foi. Eu queria ter não tido problema de peso como eu tive. Eu queria não ter encharcado como eu encharquei. Eu não queria ter saído pra noite do jeito que eu saí. Eu fui muito. Eu queria muito não ter feito, mas eu fiz. Isso me atrapalhou a carreira. Mesmo assim, eu sou campeão brasileiro, sou campeão paulista, sou vice-olímpico, eu sou campeão da Supercopa fazendo gol. Eu sou um dos grandes artilheiros da história do Corinthians. Eu tenho 56 gols só no Guarani. Eu joguei pra caramba, eu fui craque, irmão, com todos os problemas. Aí vem os comentaristas de hoje, vem e quer dar uma desgostoso. Meu irmão, o Gabigol, ele é o maior artilheiro em atividade em Campeonato Brasileiro. 114 gols. Aí vem o Roger, que foi um chinelinho. Imagina se ele gostasse de futebol, hein? Um Campeonato Brasileiro, um Mineiro e um Carioca. E o brasileiro ainda era pro Internacional ser campeão. Foi. Vocês que são comentaristas de futebol hoje, né? Que é de uma nova geração, porque nós dois somos de uma outra geração. O Souza já é de uma outra. Eu tô aprendendo com vocês. Não, mas tudo bem, mas pode ter as nomenclaturas, tudo. Porra, cara, todo dia o cara perdeu um pênalti. Aí um comentarista, que foi um baita de um centroavante, falou assim, mas o goleiro foi bem. Mas não pode perder o pênalti. Não pode, velho. Não pode. O Gabigol, é nós, Gabigol. Vamos lá. Por isso que vão estar na Globo eternamente. Ué, é tudo meia cuê, pô. Quem jogou mais, Gabigol, rapidinho, ou Roger Flores? Gabigol disparado. Gabigol, mas assim, muito... Anos-luz. Gabigol. O Gabigol em um ano é você, Roger, na carreira inteira. 66270. Coloca na tela aí o Gabigol, que usou a rede social dele, o Twitter que ele publicou, né, lá no Twitter, para criticar o Roger Flores. Porque o comentarista do Sport TV, ele disse, olha lá, o André Rizek no Seleção Sport TV. Não é muito cedo para o Gabigol, com 28 anos, já ser visto como um jogador que não entrega intensidade. Aí o Roger, aspas para ele. Eu estava falando hoje no camarim. Eu não sei se a paixão do Gabriel com a bola está acabando. Para você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se ele está mais apaixonado por outras coisas. E o futebol está em segundo plano.
28 anos é o auge físico. Ele está em um clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça. O que é que falta para esse cara? Então, Roger, eu vou te responder, porque quando isso acontece, eu vou buscar informação. Eu fui atrás da informação. E o que falta pro Gabigol? Falei com uma pessoa, depois eu conto para vocês quem é, no ar eu não vou falar, e essa pessoa me disse assim, acredite se quiser, mas é o primeiro hoje, é o primeiro a chegar, se dedica em todos os treinos, se mata nos treinos, e no jogo foi tirado, por causa daquela informação que o Valu já tinha dado, que eu repeti, desculpa, viu, Valu, de que ele perdeu a posição por alguns aspectos que o Léo Jardim avaliou. Agora, tá de migué, a informação que eu tenho é de que não está de migué, se dedica, se entrega. Então, é o que eu tenho de informação. Agora, se vocês tiverem outra aí, vocês fiquem à vontade. Não, eu acho muito difícil quando a gente fala que um jogador perdeu a paixão pelo futebol. Subjetivo. É muito assim, é muito... Cara, cada dia mais está mais difícil da gente fazer os comentários de uma forma ampla, porque a gente não acompanha treinamento. Então, quando você chega com uma informação detalhada de treinamento, pô, você fica... Que beleza, que ótimo um negócio desse. Então, eu imaginar algo e falar e usar a televisão, usar o rádio, usar a internet, enfim, usar qualquer um dos meios de comunicação para levar essa informação, e mesmo assim, baseada em um achismo, eu acho muito complicado. Então, foi a visão que o Roger teve, acompanhando tudo de longe, vendo somente os recortes dos jogos, e que a explicação já foi dada pelo próprio Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, em várias coletivas, ele falou a respeito da intensidade, o que ele queria, como ele pensava, o que ele planejava sobre cada um dos seus homens de frente. E o Gabriel, nesse momento, ele não está conseguindo entregar ao Leonardo Jardim tudo que ele pede. E como você estava desenhando, né, na sua explicação, você falando assim, ó, a conversa, eu tô te tirando do time por causa disso, disso e disso, e para você retomar, você precisa disso, disso e disso. Então, a sua explicação era mais ou menos nesse caminho, né, Everton? Que você colocava a sua explicação para as pessoas entenderem que o Gabriel, ele pode sim retomar o seu lugar, mas ele vai ter que entregar algo próximo do que o Caio entrega, ou ainda melhor do que o Caio entrega. E isso só vai ser possível ele mostrar no curto período de tempo, ou no jogo de amanhã, que ele provavelmente vai ser titular, que ele pode ter esse espaço novamente dentro do Cruzeiro e mostrar que em momento nenhum da carreira dele, aos 28 anos, ele perdeu o amor pelo futebol. Eu tenho certeza que o Gabriel ama o futebol e ama a profissão dele, porque ele está dia a dia, como você acabou de trazer de uma fonte importante do Cruzeiro, que o Gabriel se dedica ao máximo nos treinamentos. Sabe o que eu acho espantoso? Mostra a resposta do Gabigol enquanto o Balu fala aí. O Roger, que é um cara que já foi jogador de futebol e sabe quantas nuances, às vezes, acontecem para que um jogador consiga desempenhar o seu melhor ou não. Ele simplesmente disse o que está escrito aí na declaração dele, desconsiderando que o Gabigol já passou pelo Diniz nesse ano, teve ali um período do Wesley Carvalho, que é um funcionário fixo do Cruzeiro, e que agora tem um período com o Leonardo Jardim. Então, e aí toca na paixão, né? É mais fácil, né, você levantar esse tipo de questão, porque aí é algo que eu considero impossível de ser medido, tá? Diante desse contexto, mas ele, Roger, que já foi um atleta, já foi jogador de futebol, já passou períodos em determinados clubes, soube que é uma mudança de comando técnico dentro de um clube, no início de temporada, enfim, e colocar apenas essa questão da paixão. Então, a paixão na Copa do Brasil, quando ele defendeu o Flamengo, ali ela existia, porque ele foi lá e conseguiu ser decisivo. Aí, no início do Campeonato Mineiro, ela existia, mas agora ela já saiu. Então, como é que é? A paixão volta de acordo com o rendimento e é um cara que esteve dentro das 4 linhas e tinha muito mais capacidade para não falar de maneira rasa do assunto, para mim, como ele acabou falando. E olha lá, a resposta do Gabigol. Olha quem está falando sobre amor ao futebol. E qual era o apelido dele quando jogava? Chinelinho. Era o apelido do cara, velho. Hoje quando tinha jogava. esse apelido mesmo.
De que o cara Chinelinho. queria ficar parado. Você que está me assistindo aqui não pode ficar de chinelinho, porque aqui, ó, eu vou cuidar. De nova, Caio Jorge e Gabigol juntos no ataque? Técnico do Cruzeiro explica cenário ideal para a dupla. O técnico Leonardo Jardim tem mostrado, jogo após jogo, que não abre mão de estudar o adversário antes de tomar decisões importantes na escalação do Cruzeiro. E uma das maiores dúvidas da torcida nos últimos jogos tem sido: Caio Jorge e Gabigol podem jogar juntos? Nos últimos 3 confrontos, Jardim optou por dar uma chance a Caio Jorge como titular no comando de ataque celeste. A mudança veio no empate por 1-1 com o São Paulo no Morumbis, quando Gabigol sequer entrou em campo. Caio, por outro lado, foi peça fundamental ao marcar o gol que garantiu um ponto fora de casa e se destacar pela entrega tática. Na rodada seguinte, contra o Bahia, Caio Jorge novamente começou jogando e brilhou no Mineirão com 2 gols na vitória por 3-0. Gabigol entrou apenas na reta final da partida. Em entrevista recente, Jardim falou sobre a possibilidade de usar os dois juntos. São jogadores com características diferentes. O Caio nos dá mais mobilidade e intensidade na marcação alta. Já o Gabriel tem uma leitura de espaço e presença de área que pode ser decisiva. Trabalhamos para encontrar momentos em que os dois possam atuar juntos, desde que isso não prejudique o equilíbrio defensivo da equipe. O treinador ainda destacou que a ideia não está descartada, mas depende do adversário, da necessidade da partida e da condição física dos atletas. Por ora, a concorrência segue acirrada e saudável, com ambos buscando seu espaço entre os 11.